Aí você passa para o aprendiz. Ele é um incompetente, mas ele sabe que é incompetente. O ignorante, ele não sabe Ele que nem ele é sabe. incompetente. Essa é a situação mais dramática. Mais dramático. Eu não estou falando de pessoas que não têm conhecimento. Você pode pegar um Sim. cara... Você falou do cara que aprendeu muito lá, Estudou muito. Estudou muito, É. e ele é um incompetente, é um ignorante. Nesse sentido. Nesse né? sentido, porque é um apideuta no sentido de que ele acha que sabe tudo. Mais um capítulo da websérie Rodas que Transformam, por ocasião do lançamento do livro Roda do Aprendizado. Hoje um tema da maior importância para mim, mas deveria ser para todos nós. Porque assim a gente passa 15, 20 anos estudando, depois chega diante dos problemas da vida, a gente não sabe resolver. A gente aprende equação, mas não sabe resolver um conflito. A gente aprende uma porção de teorias, mas depois a gente não sabe tomar uma decisão na vida sobre aquilo que nos faz viver verdadeiramente bem, né? O bem viver, a relação da educação com o bem viver. Eu estou recebendo hoje aqui nas Rodas que Transformam um grande educador, um grande escritor. Eu nunca vi um cara que sabe tudo de educação, ele tem uma memória enciclopédica. É impressionante. O meu amigo Rui Fava. Olha só, trabalho, educação e inteligência artificial. Eu fico bobo com a capacidade de produção do Rui. Paradigmas da educação, conectando revoluções e gerações através da aprendizagem. Olha esse aqui. Educação para o século XXI, a era do indivíduo digital. Hoje está se falando muito da inteligência artificial, mas Rui vem mexendo com isso muito antes, né? E a ponto dele lançar, eu vou confirmar com o Rui se é o mais recente livro dele, que é IA generativa na aprendizagem. O subtítulo é A Quinta Revolução Cognitiva e seu impacto na educação. Quero que ele fale com a gente aqui sobre o que é essa quinta revolução cognitiva. Esse livro foi base na hora que eu resolvi escrever A Roda do Aprendizado. Então ele está aqui mencionado aqui na bibliografia da Roda do Aprendizado. Então, gente, é com muita alegria, muita honra que eu recebo Rui Fava, sobretudo meu amigo. Rui, você vai começar contando para a gente essa sua capacidade de produção. Eu acho que você é o educador mais profícuo hoje do Brasil. Sei que você, com a tua humildade, você não vai concordar, mas eu não sei se tem alguém que produz o quanto você produz sobre o tema educação. Bom, primeiro é um privilégio estar com você, sabe que eu aprendo muito nas nossas conversas, né? Nas nossas rodas de aprendizagem, né? Eu com você. Nós sempre giramos a roda, né? Sempre. Eu não me considero um especialista, como você fala, eu me considero um eterno aprendiz, né? No sentido de que estou sempre... O que me move é sempre buscar o novo, buscar o futuro, e não ficar olhando só o passado. Eu busco no passado as coisas que vão melhorar, porque até dizem muito que a educação, a história anda em caracol, né? Então, eu busco as informações para ver o que a gente pode fazer com essas informações do passado para o futuro. E se você olhar, Roberto, praticamente a gente não inventa nada. Tudo que se fala aí de moderno, coloca-se um nome moderno, você vai lá atrás, alguém já fez, em outro contexto, em outro paradigma, em outra circunstância, mas está fazendo. Então, Rui, sabe uma coisa? Você, nem sei se você teve tempo de ler meu livro, porque até o teu exemplar está aqui autografado, vou entregar para você ao final, mas eu tenho alguns personagens no livro. Um é uma professora, Tereza, você deve conhecer muito dessa Tereza que está no meu livro. O outro é uma empresária, a Rosa. Aí tem o Zeca, que é um garoto de periferia, preto,
E você deve conhecer muitos Zecas aí pelas escolas que você tem dado consultoria e tem contribuído. Mas tem um cara que é o seu Mané Vito, e ele representa a inteligência ancestral. E eu vejo em você um pouco do Mané Vito, essa inteligência ancestral que você não perde mão dela, é um pouco do que você está Sim. falando agora. Mas ao mesmo tempo você vai para a inteligência artificial e trafega com uma naturalidade no meio dessa geringonça moderna que eu mesmo ainda não sei muito lidar. Ainda ela, para mim, é aquela pirâmide, né? Como é que é? Decifra-me ou eu te devoro, não tem essa Isso. frase, né? Decifra-me ou eu te devoro. Parece que ela vai me devorar às vezes, né? E eu até quero conversar também sobre isso com você. Mas esse é o ponto. E aí tem o mestre aventurino, que é o educador. Né? Então, Que é você. que é você, que somos nós então, que giramos a roda. Mas me conta um pouquinho da tua história na educação. Quer dizer, como é que você entra nessa? Como é que... Não, e outra coisa, para quem não conhece o Rui é de 1000 talentos. Ele pinta, ele faz uma porção de outras coisas. E fora que eu não sei ainda, né? E que ainda vou descobrir, né? Mas a educação em si, como é que você entra nesse mundo? Você sabe que eu entrei na educação por acaso, né? Eu sempre fui muito, como eu falo, uma ansiedade muito grande de aprender. Porque eu fui seminarista, né? Então, eu entrei no seminário com 11 anos de idade, era um seminário legal, que era um seminário americano, onde a educação era muito forte. E ali eu aprendi que tinha que ler muito, era obrigado a ler, aprendi o hábito de leitura. Saí do seminário e montei uma empresa. Eu acho que nem nunca te contei essa história. Montei uma empresa chamada Vedasul, que fazia vedações mecânicas. Quando você tem que juntar 2 ferros, você tem que colocar uma vedação para não vazar. Eu usava amianto, usava vários materiais, alguns tóxicos. E a tecnologia começou a avançar e eu vi que o negócio ia acabar, esse tipo de material que eu fazia. Aí eu comecei a dar aula, né? E eu acabei gostando de dar aula. E entrando na aula, eu comecei a subir, entrei na gestão. Da gestão, estou até hoje na educação, faz alguns anos. Mas, Rui, você teve uma experiência empreendedora. Sim. E daí você foi para a educação. Alguma analogia, algo entre uma coisa e outra? Tem alguma liga? Não, a liga direta não, porque eu trabalhava com mecânica, né? Uhum. Mas se você olhar o produto, mas se você olhar como fazer o produto, está totalmente ligado à educação, totalmente ligado à aprendizagem. Eu não consigo separar a gestão da educação. Uhum. Eu não consigo separar o mundo corporativo e o mundo de educação. Para mim, está tudo junto. Por isso que tem até um livro, a quinta disciplina, que fala da aprendizagem. Peter Senge. Né? Então, eu não consigo fazer essa separação. Olha, aqui você tem a educação corporativa, aqui você tem a educação tradicional. Não, para mim está tudo junto. Você sabe que para mim o Roda do aprendizado para mim é um manual de liderança. Sim, porque para mim ou você é um educador ou você não é líder. Exatamente, né? Então, exatamente. É esse manual de liderança. Por isso que eu falo que eu não vejo diferença em mundo corporativo e mundo educacional. Para mim, tem que estar junto. E esse é o grande problema da escola hoje. Nós temos que quebrar os muros da escola para que ela entre no mercado. E o mercado entre nela. Mas Rui, peraí, tem uma coisa que me incomoda, né, nisso. Você me ajuda a entender, né? Porque eu tenho a impressão que a escola já entrou no mercado. E o problema é assim, as pessoas estão aprendendo a fazer antes de ser. A escola não teria que primeiro fazer com que as pessoas, os alunos, os jovens, as crianças, aprendessem a ser antes de aprender a fazer?
Porque sempre que eu vou falar de educação por aí, a turma pensa na educação profissionalizante. Sim. Como é que você resolve um problema de sobrevivência no mercado? Mas aí, quando é que as pessoas vão aprender a ser quem elas verdadeiramente são? A maior parte das pessoas que eu conheço morrem sem saber quem são. Sim. Ou quem elas, melhor dizendo, quem elas poderiam ser. Sim. Então elas morrem sem ter sido. Esse, para mim, é o meu incômodo, né? Tanto que a gente criou a escola de oportunidade com essa finalidade. Sim, sim. Descubra primeiro quem você é, descubra primeiro quem você pode ser, e depois sim, vai para o mercado e se teste no mercado. Para mim o mercado é campo de prova, Sim. mas antes do campo de prova você tem que estar preparado para ser provado. Sim. Como é que você vê isso? Olha, eu gosto de história, então vamos começar um pouquinho pela história. Se você pegar o século V a.C., que é lá Atenas e a Grécia Antiga, eles tinham a paideia grega. O que era a paideia grega? Fazer exatamente o que você está falando. A formação do homem integral. Né? Que ele tinha, era o episteme, que é o conhecimento, né? O ethos, que é o comportamento. Eles dividiam o comportamento em duas partes, né? Uma, quem sou eu, que você está falando, né? Qual é o meu comportamento, quem sou eu, e a outra era o conviver, que é como que eu convivo em sociedade. Né? Juntando tudo isso daí, nós tínhamos, e a praxis, né? Que é você colocar em prática não só o episteme, que é o conhecimento, mas também toda essa parte do ethos, né? do conviver e do noesis, que é o comportamento, na prática. Né? Ou seja, dá uma olhada que os gregos faziam exatamente o que você está falando. Começava não é pelo episteme, ele começava pelo ethos, pelo homem integral. Uhum. Veio a Revolução Industrial e mudou tudo isso, inverteu. Por quê? Porque as pessoas não precisavam de muitos conhecimentos comportamentais. Desculpe. Na Revolução Industrial, vocês sabem muito bem disso, o objetivo era ter disciplina. Era fazer repetitivo, todo o trabalho repetitivo. É por isso, por exemplo, que as próprias matérias que a gente dá em aula chama-se disciplina. Né? Porque tinha que ter disciplina. E se você pegar os princípios da Revolução Industrial, você pega primeiro padronização. Perfeito. Ou seja, padronizar produtos na escola, padronizar aluno. Então, por isso, ensinar a muitos como se fossem um só. Uhum. E as pessoas não são, cada um é diferente. Exatamente. Mas se você pegar a educação tradicional e que ela ainda está muito foco em cima, hoje nós ainda tratamos as pessoas como se fossem só na área de aprendizagem. E não é. Né? A segunda é a especialização. Então se especializou. E esse vem muito forte para o mercado. Na indústria, sabe, cada um faz o seu pedacinho, né? O Tempos Modernos do Charles Chaplin apertando o parafuso. O próprio Adam Smith dizia isso no livro dele, né? Riqueza das Nações. Exatamente. A especialização. Como que vem essa especialização para a educação? Através do professor especializado. As matérias se especializaram. Tudo se especializou. Não se pergunta, por exemplo, eu estou dando marketing, mas a marketing conversa com, sei lá, com estratégia, uma disciplina de estratégia. Os professores não se conversam. Às vezes, e eu participei disso, às vezes você contrata um professor para ter um doutor em marketing de relacionamento. Eu vou criar uma disciplina de marketing de relacionamento. Mas essa disciplina, ela tem alguma ligação com o seu objetivo final, o perfil do aluno que você vai formar? Não, mas esse cara é doutor. Uhum. É um especialista, né? Junto com a especialista, vem a sincronização. Né? O que é a sincronização? Fábrica. Tem hora para o conhecimento, tem hora para começar a aprender, aprendizagem tem hora para começar e tem hora para terminar. Então, normalmente, na faculdade, ele começa às 7 horas e vai até 10, 11 horas. Ali que o aluno aprende. Né? Então, isso vem muito forte. E na indústria, que é a campainha, não tocava a sirene. Uhum. O que acontece na escola? Tem a sirene para entrar e para sair. Né? Então, é fábrica. Né? Vem a maximização. Quanto mais conteúdo você der, melhor. Né? A ponto de quando eu dava aula, quando eu comecei a dar aula, eu tinha um hall de conteúdos que eu tinha que dar, e eu era um bom professor se eu conseguisse dar todo o conteúdo. A pergunta não era se o aluno aprendeu. A pergunta se eu consegui ensinar tudo aquilo lá. Quer dizer, ensinar entre aspas, né? Sim. Mas se eu conseguir cumprir aquele conteúdo.
né? Seria a maximização. E vem a concentração. Então, se concentra num local as escolas, como as indústrias eram concentradas. É por isso que você vê nas cidades a concentração de escola onde está um tumulto danado naquilo lá. E talvez, por último, a concentração e eu tenho um outro nome, fugiu agora, mas tudo vai em cima do professor. Uhum. Ele é o epicentro, Ele é o né? epicentro. Ele não é o aluno, Não é o não, aluno. não é o aprendiz. Não Esse é é o- a grande distorção, né? Então, o que você está falando ainda não mudou, Uhum. sabe? Ainda a hierarquia continua a mesma. Então, isso é uma coisa intrigante. Você está falando, eu trafego mais no mundo corporativo, e essa departamentalização, as disciplinas que você falou, você vê na empresa Sim. também. E na empresa também o cara do marketing não conversa com o cara do RH, que não conversa com o cara que é o financeiro. Às vezes não tem inimigos, né? Porque Às vezes, inimigos não vão ter. não, é verdade, não são sinérgicos, Sim, a ação isso. deles é anérgica, né? Então esse é um problema. Então, será que essa era industrial, que foi tão breve, ela foi tão marcante assim, a ponto dessas sequelas ainda estarem tão presentes? Porque eu noto que ela gerou uma mecanização da mente, né? E como é que a gente desmecaniza a mente que foi mecanizada nesse período todo? E parece que a gente não se livra muito desse formato ainda, né? Que é o ensino prevalecendo sobre a aprendizagem. Só para esclarecer quem nos assiste, ensino é o que o professor faz, aprendizagem é o que acontece com o aprendiz. Então tudo deveria ser voltado à aprendizagem, Sim. porque o foco, o centro, é quem aprende, não é quem ensina, né? Então, e você, agora deixa eu até fazer uma provocação para você aqui. Poxa, você é reitor de universidade, orientou vários grupos de educação significativos aqui no Brasil. Como é que mexe com isso, com essa máquina que parece que ela ficou tão cristalizada? O grande problema da educação é que ela se tornou um negócio. Tá. E um negócio que é um negócio, não tem que ser, mas um negócio no mau sentido, porque o aluno passou a ser um produto, né? Então, o que interessa para mim é, olha, eu vou pagar, eu quero cobrar o menos possível, com menos custo possível, seguindo aquela estratégia low cost high performance, né? Ou seja, baixo custo e alta performance. Mas para fazer isso, você tem que promover uma educação industrial. Não tem como você fazer, porque educar é caro, né? E se você querer fazer uma educação não industrial, fica difícil. Agora, eu acho que tem a boa notícia. Por quê? Porque a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, ela vai poder fazer muita coisa, ajudar muita coisa, que antes não era possível. Esse ensino coletivo ele pode se tornar individualizado, né? O Bloom, ele lá atrás, ele tentou fazer essa individualização. Só que como que você vai colocar um professor para cada aluno? Não dá. Então ele não conseguiu, por isso o ensino coletivo. Mas a inteligência artificial consegue fazer isso. Você acha que a IA generativa ela vai conseguir romper essa mecanização da mente? Ou que outra mecanização, ou não sei que nome a gente dá, vai surgir agora? É um perigo. O problema é como utilizar essa IA. Aí que está o grande problema, porque o aluno está utilizando como mecanismo de busca avançada. E não está utilizando como uma coisa que vai ajudá-lo a melhorar, né? O professor tem medo que a IA substitua ele, que é uma inverdade, né? O que eu acho que vai acontecer, por isso que eu chamo nesse livro Educação para o Século XXI, eu falo da paideia digital. Eu acho que a paideia digital vai voltar, restando ao professor o quê? Trabalhar toda a parte comportamental, toda a parte emocional, toda essa parte mais ligada ao ser humano, deixando para a inteligência artificial a parte formal. Isso seria fabuloso. Porque a gente volta, traz aquela educação dos gregos que você falava aqui do início, de volta. Exatamente. Porque aquilo foi substituído pela instrução.
Sim. A instrução que são as disciplinas que você falava. Isso. Então, na hora que a gente traz isso de volta, isso é uma coisa... Eu acho que vai demorar, porque você tem que mudar a cultura. Mudar a cultura Demora. demora, É. né? Mas eu acho que vai acontecer. Isso é uma das maiores coisas que eu tento trabalhar muito nos meus livros, nos meus comentários. Gente, vamos mudar a cultura. Porque se você pegar o Lifelong Learning da Unesco, que foi nos anos 70, mais ou menos, que saiu, o que era para o Lifelong Learning para eles? Era trabalhar o ensino técnico, trabalhar a evolução industrial. Não, você tem que ter a aprendizagem pelo resto da vida. Mas qual a aprendizagem? Né? É técnica, para você ter emprego. Pois é, que é o que a gente falava há pouco. Exato. Mas isso não é aprendizado para o mercado? Mas o que eu acho hoje é que esse conceito, não o lifelong learning está errado. Está errado é o conceito anterior. Uhum. Para mim, o conceito de aprendizagem hoje, ele tem que ser um estilo de vida, um comportamento, e não mais algo que você tem que fazer porque tem que fazer. Simplesmente tem que fazer. Porque tem que passar na prova. Tem que passar na prova, tem que ir para conseguir um emprego, tem que ser tecnicamente bom. Tem que ser, isso não resta dúvida. Mas você tem que ter um estilo de vida hoje. A aprendizagem, para mim, a educação hoje, para você perguntar o que é a educação para mim hoje, educação é um estilo de vida. A aprendizagem é um estilo de vida. Se você não tiver esse estilo de vida, você está fora do mercado. Uhum. Você está fora, não só do mercado, você fica para trás. A palavra inútil é muito, muito forte, mas você se torna, e é isso que as faculdades estão formando, pessoas incompetentes assim, para o mercado, que o mercado está precisando. Porque cada vez mais você vê isso, a substituição do trabalho físico, do trabalho repetitivo. Repetitivo foi a Revolução Industrial, né? O trabalho físico foi quando foram inventados os instrumentos lá atrás. E o trabalho preditivo, que agora a inteligência artificial está substituindo. Está sobrando o quê para o ser humano? Ser mais humano do que já foi. Ser mais Deveria humano ser do que já isso, foi. né? Que ainda estou com uma interrogação na cabeça, né? Será que essa IA generativa vai nos fazer mais humanos do que já fomos? Eu acho que ela tem ferramentas para fazer isso. Agora depende dos humanos querer fazer isso, né? É porque você falou, né? Tem uma cultura aí que precisa ser. Exatamente. Mas toda vez que você remete para o mercado, eu tenho a impressão que a gente dificulta criar essa cultura. Porque o mercado é aquele lugar. O que é mercado? É um lugar de troca, um lugar que você vai para comprar e vender, historicamente, né? Sim. Então, mercado é isso. Agora, assim, o mundo se transformou em mercado? O mundo não é maior do que o mercado? Melhorando. Não tem coisas para a gente fazer no mundo, além de comprar e vender? Ou é só isso que nos resta? Mas pensa bem, e de repente eu estou errado no meu raciocínio. É o que eu comentei agora, o trabalho físico foi substituído. Então, tudo que é físico, alguma máquina faz. Né? Se o ser humano continuar fazendo, ele vai ganhar muito pouco. Tá? O trabalho repetitivo também a máquina faz. Perfeito. Eu sou do tempo que cada esquina tinha uma farmácia e um escritório de contabilidade. Né? De repente, você mandar tudo para sair o balanço, levava 1 mês, 2 meses para sair o balanço. Hoje você aperta o botão No do dia. supermercado, sai na hora. É. Entendeu? Então, todo o trabalho repetitivo foi feito. O trabalho preditivo, que tudo que depende de dados, a máquina está fazendo. E vai fazer cada vez mais. Né? O que está restando para nós? E assim, a máquina está pensando por nós. Sim. Não é? Então, daqui a pouco a gente não precisa mais pensar. Exatamente. Ela pensa por nós. Exatamente. Eu coloquei num dos livros, esse da Trabalho, Educação e Inteligência Artificial. É um livro de 2018, então já está, eu acho que é 18. Qual que você está falando? Esse aqui. Esse aqui. Ele já está até alguns conceitos ultrapassados. Né? Mas na época eu falei, qual é a composição do conhecimento que eu preciso ensinar? Boa pergunta. Entendeu? Então, o que é? Eu tenho dados. Dados é matéria-prima. Né? E o que é a informação baseada nesse conceito? É os dados estruturados. Não é isso? E o que é o conhecimento?
né? É a informação contextualizada. Então, se eu pegar a matéria-prima, os dados, pegar os dados, estruturação desses dados, e pegar e contextualizar essa informação, eu tenho conhecimento, né? Eu vou usar esse conhecimento no seu contexto, na sua circunstância, etc. Agora vamos lá. Garimpo dados, quem faz? Melhor. Inteligência artificial. Sim. Então ela faz análise, síntese dos dados, organiza e estrutura. Ela contextualiza o conhecimento, né? Coisa que só o ser humano fazia, né? Então, Roberto, se essa tecnologia continuar evoluindo, vai sobrar o quê para nós, a não ser trabalhar com pessoas? Isso a máquina não faz. Eu digo sempre que a máquina ela pode sentir comoção. Não emoção. Não emoção. É. Então ela nunca vai trabalhar. Eu até tenho num dos livros meus, chamo que é as máquinas carpideiras. Olha! Lembra das carpideiras? Aquelas mulheres Essa é boa. contratadas Sim, para para chorar nos velórios. Ela não tinha emoção nenhuma, fazia um escândalo, né? Puxa vida, essa Então, para mim, boa. a inteligência artificial é uma máquina carpideira. Olha só. Ela sente a comoção, demonstra comoção, não está sentindo emoção nenhuma. Nenhuma. Rui, eu gosto de brincar com palavras, né? Então eu chamo essa era industrial de era da manufatura, Sim. porque a máquina faz o que as mãos antes Isso. faziam, né? Eu chamo a era informacional, essa então da inteligência artificial, de mentifatura, e estou chamando agora a próxima era, essa que nos cabe, de almafatura. Então parece que o que vai restar para nós é trabalhar a alma humana. Sim. Inclui as relações, inclui a relação consigo mesmo e a relação com o outro, inclui a preocupação com o todo. E, eu tenho uma esperança, eu acho que nós vamos nos humanizar mais do que nós nos humanizamos até agora, embora olhando para fora parece que isso não esteja acontecendo. Tudo que a gente está falando aqui parece ser utópico, né? Mas isso não vai acontecer porque o mercado não quer. Mas eu diria o seguinte, se essa inteligência artificial, não só a inteligência, mas a tecnologia, que eu chamo de tecnologia digital cognitiva, se essa tecnologia continuar crescendo e desenvolvendo do jeito que está a fazer, vai restar o que para nós, a não ser se nos tornarmos ser humano de novo? É utópico. De novo, não. Acho que a gente vai passar a ser agora, né? Porque, assim, eu acho que um dos grandes desafios de ser humano é ser humano. Ser humano. Eu acho que é isso que nós deveríamos buscar diariamente. Eu vou dar uma aterrissada agora contigo aqui, Rui. Se você pudesse escolher 3 coisas que um jovem deveria aprender para a vida, quais seriam? 3 coisas. Pergunta difícil, né? Pois é, porque sintetiza, né? Sintetiza muito, né? Primeiro, ele ser um ser humano. Tá. Comportamental, o ethos dos gregos, né? Quer dizer, trabalhar todo ser um ser humano, na convivência, em sociedade, que é um problema que está cada vez mais forte nos nossos jovens, né? E você lembra que quando a gente era jovem, nós somos mais ou menos da mesma idade, a gente queria brincar, a gente ia para a rua. Hoje a criança quer brincar, ela vai para o quarto. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que é sair do quarto. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Tornar ser humano novamente, sai do quarto. Vai conviver com as pessoas, vai brincar, né? Eu acho que a primeira coisa seria isso. Profissionalmente, eu acho que tem que aprender muito de liderança, né? Estou olhando a parte de profissional. Né? Não, que a liderança extrapola o profissional. Isso. Mas não essa liderança no sentido de chefe, não é gerente. Sim. Né? Você sabe que liderança... É liderança de verdade. De verdade. Essa outra é o feitor, o chefe, o que comanda. Uma pirâmide hierárquica. Não quer dizer que o cara que está lá em cima ele é líder. Uhum. Ele é um chefe, o pessoal comanda que tem medo dele. Não é cargo, né? Isso que você está falando não é cargo. Exatamente. Eu acho que tem que fazer isso. E uma coisa que eu acho que é difícil de trabalhar, mas é a espiritualidade.
Eu acho que Agora entramos na almafatura. exatamente, né? Eu acho que tem que trabalhar a espiritualidade. Eu não estou falando de religião, Uhum. né? Mas a espiritualidade. Nós somos o que eu sou? Por que eu estou aqui? Né? Perfeito. Que é as perguntas mais difíceis de responder na vida, né? Exatamente. E são as perguntas que precisam ser feitas Preciso ser e tem que buscar as qual a respostas. minha missão? O que eu quero deixar de legado, né? A escola de oportunidade do Instituto Economia Natural faz isso, viu? Ele faz quem passa por ela e tem uma escola de oportunidade só para jovens, para que ele faça essas perguntas, né? Por que eu estou aqui? Quais são minhas intenções? Como é que eu percebo o mundo? Qual é o meu propósito? E como é que eu contribuo com esse pedaço de planeta onde nós vivemos, né? Exatamente, mas eu acho que a educação tem que ser isso. Então, ela tem que trabalhar aquilo que eu falei, o ethos, né, dos gregos, né? Tem que trabalhar essa liderança que eu falo, que quando eu falo liderança, até a forma de você tratar seu filho, como que, Perfeito. né? Então é tudo isso. Rui, qual a diferença de quem estudou muito e de quem aprendeu de verdade? Também faz umas perguntas. Quem estudou muito e aprendeu de verdade. Quem pode aprendeu ser. de verdade, ele passa a ser um bom ser humano. Se ele aprendeu, ele tem que ter um comportamento adequado. O conhecimento técnico significa conhecimento. Tem eu não sei se eu vou lembrar bem certinho como que eu falo. Está num dos livros meus. Primeiro você tem o ignorante. O ignorante, para mim, é o incompetente. Ele é incompetente só que ele é incompetente que ele acha que ele é competente. Né? Esse é o ignorante. Aí você passa para o aprendiz. Ele é um incompetente, mas ele sabe que é incompetente. O ignorante, ele não sabe que é incompetente. Essa é a situação mais dramática. Exato, mais dramática. Eu não estou falando de pessoas que não têm conhecimento. Você pode pegar um cara... Você falou do cara que aprendeu muito lá. Estudou muito. Estudou muito. E ele é um incompetente. É um ignorante. Nesse sentido. Nesse sentido. Porque ele é um apideuta no sentido de que ele acha que sabe tudo. Né? Não vamos entrar em política, tem gente aí nos nossos tribunais que sabe tudo. Aí você tem o aprendiz, que é o incompetente, mas ele sabe que ele é tem incompetente. Consciência da incompetência dele. É um incompetente consciente. Perfeito. Aí ele passa a ter o domínio. Né? Aí ele passa a ser, a hora que ele tem o domínio do conhecimento, ele passa a ser um competente, mas um competente não fluente. Ele adquire a fluência a hora que ele é um competente consciente, né? Aí o domínio dele é do que, então? Ele domina um conteúdo. Tá, entendido. Entendeu? Entendido. Eu vou te dar um exemplo. E o fluente é aquilo que faz a coisa... Não, fluir. Natural. Vamos dar, não sei se o exemplo cabe certinho, mas vamos pegar um cara de tênis. Se você perguntar para mim, eu gosto de tênis. Se você perguntar para mim, todo o movimento para dar um saque, eu vou te falar. Agora manda eu dar o saque. Você entendeu a diferença? Então, eu tenho o domínio do conteúdo. E isso é o problema da nossa escola. Ele dá o domínio do conteúdo, mas o aluno não sabe aplicar nem transferir esse conhecimento. Né? Então, o que nós temos que trabalhar? A fluência. Nas escolas. Você sabe que a roda, a metodologia que você conhece, você reviu o livro, né? Então até você leu ele lá ainda na brochura, né? Tem 8 gomos. E o 8º gomo da roda é a incorporação. E esse nome é por quê? Porque o aprendizado entrou no corpo. E não é algo fora de você, é algo dentro de você. Você sabe que eu gostava eu gosto de quadrinhos até hoje, não sei se você também gosta. Não sei se você vai lembrar de um chamado Romeu o Descasado. Você lembra dele? Aí eu até recortei, eu guardo, porque tem um quadrinho dele que ele está numa cadeira de balanço olhando a biblioteca dele. E ele falava assim, quanto conhecimento. Tudo lá de fora, né? Vai ver a maior parte dos livros ele nem abriu, né? Então é o conhecimento que você pensa que tem, mas você não tem, né? Então incorporação é quando isso interiorizou. Esse é o verdadeiro aprendizado.
É isso que eu chamo de influência. Talvez o nome que eu Não estou é, dando, eu estou dando influência, né? O é cara tem exatamente influência isso. naquilo que ele aprendeu. É isso aí. Quando você É, fala influência, aquilo se transformou em natural para ele. natural, natural. É como você vai dirigir, você está aprendendo, você tem que apertar a embreagem, eu estou falando no carro, não É, outra é, mais, né? E virar. Pô, enquanto você está pensando para fazer aquilo, você vai errar. A é, hora que você fizer isso naturalmente, é. você faz sem Não, é pensar. aquele negócio, você começa a dirigir, se alguém conversar com você, você bate, né? Você precisa Exatamente. prestar atenção. Depois você ouve podcast no carro, Exatamente. ouve Você música, você incorporou o que eu incorporou. chamo de influência. Exatamente. Rui, qual foi o maior erro que você cometeu como educador? Foi ter. Eu cometi muitos erros, né? Quem não comete, né? A gente comete muitos erros. Mas talvez o maior erro foi querer fazer dentro de um trabalho que eu fui fazer dentro de um grupo, querer incorporar, dar o passo maior que a perna. Né? Ou seja, olha, nós precisamos trabalhar por competência. A empresa não estava preparada para trabalhar por incompetência. E eu meio que forcei. Talvez esse foi o meu maior erro. Eu acho que as coisas tem que fazer tudo no seu tempo. Não pode parar, deixar a coisa acontecer. Mas também você não pode, que nem você querer utilizar a inteligência artificial da noite para o dia. Não dá. Né? Se fala muito em taxonomia de Bloom, que tem que trabalhar a parte superior da taxonomia de Bloom. Você conhece a taxonomia de Bloom? A primeira é lembrar, é compreender, aplicar, sintetizar, aplicar, analisar, avaliar e criar. Né? Não dá. Tá, as três de cima, você não pode querer fazer um aluno analisar alguma coisa antes dele conhecer e compreender e saber aplicar. Falar nisso, deixa eu só dar uma partezinha. Eu tenho trabalhado muito nesse momento essa taxonomia de Bloom, que ela é muito forte para trabalhar currículo, trabalhar objetivo de aprendizagem. Se você olhar isso, fala, tá, e que a inteligência artificial pode substituir tudo isso? Entendeu? Eu acho que não, tá? Acho que não. Mas a inteligência ela pode ajudar muito. Então, se você pega, de um lado, lembrar a primeira dimensão da taxonomia de Bloom, o que a inteligência artificial pode fazer? Coletar. Ela pode buscar informação e trazer para cá. Aí você passa para a compreensão. O que a inteligência pode fazer para ajudar o aluno? Adaptar. Pegar aquele conjunto de dados e informações e conhecimento e adaptar. Aí você vem no aplicar. O que a inteligência artificial pode fazer? Simular. Entendeu? Aí vem o no analisar. Né? O que ela pode fazer? Ela pode como que é? Tornar tem uma palavra para isso, analisar, coletar. Ela pode ajudar você em todas aquelas análises que ela faz. Né? E o avaliar que a inteligência artificial vai ajudar muito na avaliação. E o criar. O criar, criar é do homem, é do ser humano. Mas ela pode ajudar a inovar. Né? Então, eu estou falando isso porque eu tenho visto colocar muito a inteligência artificial para substituir a taxonomia de Bloom. Ela não vai substituir. Isso é do humano. Se lembrar, compreender. Ela pode coletar, ela pode adaptar, ela pode simular, ela pode avaliar, né? Ela pode processar. Né? Ou analisar, quando eu falo, a palavra que está faltando é analisar, é processar. Ela vai processar tudo aquilo. Então. Rui, o que é as instituições de ensino? E o nome já é ruim, né? Instituições de ensino, não são instituições de aprendizagem. Mas vamos lá, instituições de ensino ainda não aprenderam ainda não sacaram sobre aprendizagem, não entenderam sobre aprendizagem, ou elas entenderam, que também dá a impressão que a gente sabe das coisas, elas não sabem, eu também não acredito muito nisso. Sim. Ou aquela coisa que você falou no início, né, como elas se transformaram também em instituições de negócio, Sim. E precisa atender o mercado, então aí elas não promovem a aprendizagem do jeito que a aprendizagem tem que ser. Isso. Ou não sabe o que é aprendizagem ainda, ou é essa segunda hipótese que eu estou colocando? Eu digo que a gente está no olho do furacão de uma mudança. Nos meus livros eu coloco que o mundo anda, nos paradigmas da educação, o mundo anda em plataformas, que eu chamo de plataformas evolutivas. Né?
Eu digo que nós estamos entrando numa plataforma agora que eu chamo de era inteligente, né? E o que acontece quando você muda de uma plataforma para outra? Tudo que está atrás não vale mais. Ela vale, mas em outro contexto. Uhum. Né? Você tem que contextualizar para o lado de cá. Né? E nós estamos bem no início de uma mudança de plataforma. Né? Então, nós passamos pela era da inteligência, que foi a última, tem a era do conhecimento, mas tem a era da inteligência, né? Só para pegar a última, que eu chamo da era inteligência, que era começar a trabalhar muito a inteligência humana. Né? Agora nós entramos na era da inteligente, por quê? Porque a máquina é inteligente e o homem. Dá para chamar de inteligente, mas o homem é inteligente e a máquina é inteligente. Então nós estamos na era da inteligência, não estamos mais na era da inteligência, nós estamos na era inteligente. Né? E tudo que tem aqui não vale para lá. Nossa, não dá para fazer um benchmark do passado nesse sentido. Você pode buscar o benchmark, mas você tem que contextualizar. Né? E as escolas, elas ainda estão vivendo tudo isso na plataforma anterior. Ainda parece que a maioria não se deu conta que tem que mudar de plataforma. Isso eu acho que é o grande problema. E como é que muda essa plataforma? Aí é aquela coisa, né, como é que você abre o cofre com o segredo dentro dele? Eu não tenho essa resposta. Pois é, como é que você abre? Mas certamente tem que mudar o modelo mental. Uhum. Totalmente. O modelo mental é completamente diferente. É isso aí, o modelo mental. E como é que você muda o modelo mental? Exatamente. E que também é um processo de educação mudar o modelo mental. É um processo de educação mudar o mental. Dizer, olha, é aquilo que eu te falei, o que eu faço hoje não vale mais. Trabalhar, ensinar conteúdo repetido, conteúdo preditivo não vale mais. Uhum. Tem que começar a trabalhar comportamento. Gente. Rui, será que a saída não está mais nas organizações? Deixa eu te dizer por quê. As organizações de um tempo para cá tomaram até o espaço que antes era das religiões. Então, assim, você trabalha mais ética e valores muito mais nas empresas progressistas, né? Que são preocupadas com essas coisas, mas são muitas delas. Você trabalha mais nelas do que, às vezes, nas instituições religiosas, né? Você trabalha mais educação, a educação corporativa, às vezes, mais bem e melhor do que as escolas estão trabalhando. Será que essa arrancada, propósito, por exemplo, você trabalha mais propósito, né? Propósito organizacional, por exemplo, que é missão, valores, também conhece bem isso, do que as escolas têm feito e as religiões têm feito. Será que não é por aí que a gente vai criar um caminho mais possível de uma educação mais promissora? É o que eu te falei, certamente quem está ouvindo a gente falar é porque a gente está pensando em futuro, né? Então parece ser utópico, né? Claro que a gente tem que ter o pé no chão, não vai mudar de hoje para amanhã, mas eu concordo com você, o propósito é o X da questão. Uhum. E não é objetivo, é mais que... É mais do que objetivo, sem dúvida nenhuma. Tá? E o propósito se faz tratando o ser humano como ser humano. Né? Uhum. Então eu acho que... eu acredito que se não for pela dor, se não for pelo amor, vai pela dor. Aos poucos, como eu disse, nós vamos entrar nessa nova plataforma. Não tem como não entrar nessa nova plataforma. Entendeu? A tecnologia está aí, não tem como não entrar com ela. E ela tem que ser parceira. Ela não pode ser um instrumento que vem. Hoje, eu digo que o professor hoje, ele tem um novo membro da equipe. Quem é o novo membro da equipe? Ele tem lá a inteligência artificial. Tem que botar na mesa de trabalho. A hora que eu for fazer o meu plano de ensino, minha trilha de aprendizagem, eu tenho um membro da equipe que sabe fazer pra caramba. Ele pode me ajudar bastante. Não vai dar uma palavra final, eu vou dar mas ele pode me ajudar. Você sabe que, indo agora para o mundo corporativo, que é onde eu trafego mais, a roda tem o primeiro gomo, que é a percepção, então o que as pessoas percebem diante daquilo que está sendo tratado. Tem o segundo, que é a observação, que é o que nós percebemos coletivamente, então aí é você juntar o coletivo. E tudo isso mexe com um componente, puxa, nós não falamos desse componente ainda, mas que é o motor de tudo, chamado curiosidade. Então isso aciona a curiosidade, onde as pessoas então
vão em busca de mais informação para complementar aquele mapa coletivo que foi construído até então. Para mim, assim, um dos grandes pulos do gato da aprendizagem está nessa primeira parte do processo. Eu citei 3 gomos da roda do aprendizado dos 8 que existem, né? E o que eu tenho dito, eu acho que isso é um detalhe importante, que no terceiro gomo, o gomo da informação, é a hora da inteligência artificial, não antes. Porque a turma cai de cara já hoje já vão para a inteligência artificial, e na hora que ela tem que trabalhar a percepção dela, a pessoa tem que trabalhar a percepção dela, ela vai na inteligência artificial, então já não é mais a percepção dela, é da inteligência artificial. Na hora que tem que trabalhar a percepção coletiva, que eu chamo de observação na roda, ela recorre à inteligência artificial, então ela também intervém numa construção que ainda tem que ser muito humana. No terceiro gomo, sim, opa, tudo que nós sabemos aqui, as nossas percepções todas, ainda não é suficiente para a gente construir um mapa mais rico. Vamos recorrer a um membro da equipe. Esse membro da equipe é a inteligência artificial, né? Então, então, esse é um detalhe importante, aonde ela deve entrar em cena. Porque se ela entra em cena de cara, a gente já vai para um sistema técnico e não humano. E para mim, a aprendizagem é um sistema humano do começo ao fim. Como é que você vê isso que eu estou falando? E eu estou falando para o craque aqui, não sei se... Que isso, craque. Vou lançar um livro agora, não sei quando, mas está pensando, está pronto o livro. Uma pergunta que eu fiz, até que ponto a inteligência artificial vai... o que ela vai tirar do professor nos diversos níveis de educação, desde o jardim de infância até o ensino superior, né? Eu acho que aonde ela começa a interferir mais forte é do ensino médio para cima. Porque se você pegar o ensino infantil, a educação infantil, o que está formando ali? A personalidade da criança, né? E o que ela se trabalhar com ela? A casa e a escola, ela está ali. No ensino fundamental, é quase com a continuidade. Não dá para trabalhar inteligência artificial, a não ser algum aplicativo de brincadeira, mas não dá para trabalhar Um game. num game. Né? E mesmo assim tem que estar o humano ali do lado. No ensino fundamental, a mesma coisa. Então eu digo que no ensino fundamental 1, no máximo 10% de inteligência artificial. No máximo. Uhum. Né? No Fundamental 2, vamos colocar 15%, que ainda é criança de até 14 anos recém. No médio, você começa a trabalhar um pouco mais, em torno de 20%, mas você divide 20% para a instrução formal. Para os outros 80% é a instrução comportamental. Uhum. E no ensino superior é a mesma coisa, entendeu? Eu trabalho no ensino superior com 30, 40, faltou 30, né? Uhum. Por quê? Porque a parte formal a inteligência pode fazer, a parte prática a inteligência pode ajudar, mas a parte comportamental não. Né? Então, eu acho que nunca vai passar de 60% no ensino superior a inteligência artificial. Uhum. Rui, eu quero que você comente uma frase polêmica que está no meu livro. Você já sabe qual é de um educador francês chamado Joseph Jacotot. E nesse último livro, que também você me mandou brochura, né? E eu tive o prazer e a honra e a alegria de ler, você cita a Panekástica. Panekástica, eu pronunciei errado. Panekástica. A metodologia do Jacotot para trabalhar Panekástica para trabalhar a emancipação intelectual. Mas eu dizer a frase aqui, porque quem está nos assistindo está falando, não, eu não concordo com ela, porque esse é mais ou menos, a gente tem trabalhado ela na formação de benignadores do Instituto Economia Natural, e a gente percebe a polêmica, né? E a frase é a seguinte: todos os homens têm inteligência igual. Você que nos assiste deve falar, não é verdade. Olhando para os lados, eu não vejo isso. Mas o Jacotot fala isso, e eu botei no meu livro porque eu acredito nisso. Mas e aí? Como é que é isso aqui? Eu diria, eu não sei se a inteligência é igual, mas não existe pessoas, desculpe o termo, burra. Todo mundo tem algum tipo de inteligência, né? Então, ele pode...
ou seja, todos somos inteligentes igualmente, isso eu concordo, gênero e número. O que muda é o que eu faço com essa inteligência. Certo. Às vezes a minha inteligência é maior, por exemplo, em artes, Uhum. né? Eu gosto disso, né? Então, é arte. Outra é oratória, outra é música. Eu acho que o próprio Gardner, né? Ele põe as 8 inteligências, que agora virou 9, né? Então, todos somos inteligentes, e isso eu concordo em número, todos somos igualmente inteligentes, eu não discordo disso. Só digo que essa inteligência ela é direcionada para alguém. Que mais, eu não sei nem se é inteligência, talvez seja talento, né? Uhum. A palavra, né? Que cada um tem seus talentos, que ele direciona essa inteligência para algum lugar. Mas todos somos inteligentes igualmente. Isso Bate a frase do com Jacotot. certeza. O que te dá esperança quando você olha para a educação, assim, que você milita nisso há tantos anos e escreve sobre isso, então provavelmente tem algo dentro de você que pulsa relacionado à educação. Então, assim, o que te dá esperança ainda quando você olha para ela? Você sabe que às vezes eu meio desanimo, né? Opa, fala disso também, porque senão dá a Às vezes, impressão que, às com vezes, tudo isso aqui, parece que você é um animado permanente, né? não, às vezes desanima, às vezes eu falo, pô, eu quero parar de falar de educação, não quero mais saber de educação, vou fazer outra coisa, sei lá, da vida, entendeu? Porque enquanto a educação for um produto, ela tem que ser um produto mas ela tem que ser mais um serviço do que um produto, né? Enquanto ela for um produto, você vai sempre buscar o que eu posso fazer? Rentabilizar esse Rentabilizá-lo, produto. entendeu? Eu acho que a rentabilidade ela tem que vir, né? Uhum. Mas ela tem que ser uma consequência, né, de fazer um bom trabalho, né? Se eu colocar bons alunos, bons egressos no mercado, eu vou ter a rentabilidade, né? Tem uma frase, eu esqueci o nome agora, me desculpe, o nome de um que ele fundou aqueles navios de guerra Nitz, dos americanos. Eu esqueci o nome da empresa, o nome da coisa. Mas a missão dele é a seguinte: sempre faremos bons navios, com prejuízo ou com lucro, mas sempre bons navios, Essa. né? E até hoje esse é o maior produtor de. Pois é. Tá? É. Eu acho que na educação nós teríamos que fazer dessa forma, entendeu? Sempre vou fazer Boa educação. boa educação, né? Com prejuízo, com lucro, mas sempre boa educação. Porque a consequência da boa educação é a lucratividade, Uhum. né? Enquanto você... Não é o propósito, Não é o mas é a É consequência. a consequência, né? Então, a minha esperança é essa, é que abra-se o olho e dizer, olha, eu tenho que fazer uma boa educação. Uhum. Até por motivo de propósito, né? Mas assim, você falou do desânimo que isso dá, porque eu estou relacionando isso quando você falou aquele momento do olho do furacão, né? Sim, sim. É que eu penso que quando você olha aqui para o lado esquerdo do olho do furacão, você fala, meu Deus do céu, como é que eu transformo isso daqui que está tão enraizado, tão cristalizado? Mas você olha para o lado direito, você vê um monte de oportunidades, né? Sim. Então tem o olho do furacão. Então tem muito a ver para que lado você olha. Sim. E você tem olhado mais para que lado agora? Eu tenho olhado para o futuro, Certo. Tá? E tenho brigado pelo futuro, tá? Mas é o que eu te falei, é muito difícil, você tem que mudar toda uma cultura, Uhum. né? E é muito difícil mudar essa cultura, Uhum. né? Então, e você acaba até sendo um utópico, né? Não, isso é um utópico, isso aí não vai acontecer, coisa parecida. Porque o mercado, o mercado não tem emoção, né? Você sabe disso, né? Ele não sente emoção, ele vai passando por cima dos utópicos, né? Uhum. Então, o desânimo é isso, olha, eu sou utópico, eu tenho que, não utópico, né? Mas penso numa educação tipo a ideia grega do homem integral, que você tem uma formação do ser humano, mas não posso também querer trabalhar só isso, porque não dá. Uhum. Isso que me desanima, sabe? Porque eu estou fazendo uma coisa que não é o meu propósito é o de cima, Uhum. entendeu? Mas eu tenho que fazer esse propósito de baixo, senão eu não sobrevivo,
Então isso às vezes me desanima. E se você tivesse que mandar uma mensagem para um empresário da educação, então um proprietário de uma instituição de ensino, que mensagem você mandaria para ele? Eu diria que a aprendizagem, que eu falei agora há pouco, é um estilo de vida, e que ele transforme esse estilo de vida nos seus alunos. Perfeito. Que ele transforme, não mais do que ensinar conteúdo, que esse conteúdo o aluno vai buscar através da inteligência artificial, mas que ele ensine um comportamento adequado e que ele tenha um estilo de vida de aprendizagem. Quando eu falo aprendizagem, não é só aprendizagem técnica, aprendizagem toda, integral. O que eu diria é isso, se a gente nas nossas escolas conseguir trabalhar esse estilo de vida para os nossos alunos, que eles saiam de lá como o meu estilo de vida é a aprendizagem, não estudo, quer dizer que tem que estudar o tempo todo, mas é aprendizagem. Eu acho que esse é o futuro que a gente vai melhorar essa educação no Brasil. Agora indo para o professor ou a professora, aquela que tem lá um dia tomado, tem que preparar a aula, tem que corrigir as provas, tem aquele monte de coisa para fazer. Como é que ela coloca isso que você está falando na agenda dela? Hoje a tecnologia, ela ajuda muito mais o professor nessa parte operacional administrativa do que antes. Então, por exemplo, fazer uma correção de prova, a inteligência artificial pode fazer. Né? Fazer um plano de ensino bem direcionado, eu quero ensinar isso, a inteligência vai fazer. Sabe? Se você quiser fazer um curso hoje, você pode joga na inteligência artificial e monta o curso. Né? Então isso tira muita coisa do trabalho do professor. Dá uma aliviada na agenda dela. Isso sobra tempo para trabalhar o que necessita, que é a parte comportamental, a parte coisa. Então, eu acho que o professor tem que fazer é não ter medo da tecnologia, né? Mas dizer, olha, eu tenho um parceiro agora, eu tenho mais um membro da equipe, e eu vou utilizar esse membro para sobrar tempo para trabalhar o que eu preciso trabalhar, que é toda essa parte comportamental, né? Do jeito que você está colocando, é muito animador a inteligência artificial para o professor, não há por que ter medo mesmo, né? Você se coloca de uma maneira que vai aliviar a agenda e vai criar espaço para que ela trabalhe a si mesma, a si próprio, e trabalhe o seu grupo de aprendizes. Sim, eu acho que é muito animador. O problema é que a gente tá todo mundo com medo dela, né? Até eu, né? Que fala, o que vai fazer esse negócio? Falei aí? no início, né? Decifra-me, eu te devoro, né? Parece que a inteligência artificial está dizendo isso para a gente. Né? Mas dentro de uma ética, dentro de coisa, eu acho que a inteligência artificial é uma grande parceira e ela vai aliviar muito o trabalho. É aquilo que eu falei, o trabalho repetitivo, físico e preditivo, a inteligência, tudo que o professor faz nesses 3 trabalhos, a inteligência vai fazer para ele. Finalmente vamos ao nosso, que mais nos interessa, é o aluno, é o aprendiz, né? A gente pensa muito em toda o que tem ao redor dele, mas o que mais interessa é ele. E aí qual é a mensagem para ele, para o aluno, para o aprendiz? Você sabe que quando eu estava na direção de uma faculdade, eu tinha um coordenador que falava, putz, se a gente não tivesse aluno, não teríamos problemas. Né? Quer dizer, então, olha a cabeça do... putz, para o aluno é um problema. Não, aluno não é um problema. Né? Aluno mas eu acho que se diz isso, Roberto, porque com a mudança, principalmente da mãe trabalhar, pai trabalhar, deixou muito em cima da escola a sobrecarga de trabalhar, de educar. Né? E para os pais, na minha cabeça, parece que eles tinham, como que eu posso falar assim, eles falaram, pô, mas eu estou falhando com meu filho. Então, o filho dele passou, ele defende o filho nas coisas erradas. Né? Então, se o filho faz alguma coisa na escola ou não vai bem na escola, a culpa é do professor. Por quê? Porque ele tem aquela dívida com o filho pelo tempo que ele não tem para ajudar ele no trabalho da personalidade, coisa parecida. Então, isso vai criando lacunas de aprendizagem, que o aluno não vai aprendendo, vai passando, porque o professor não pode cobrar. Quando chega no ensino superior, chega um apneuta.
Ele chega? Um apideuta, um cara que não sabe, né? Uhum. Ele não sabe aplicar. Aí sobrecarrega o ensino superior. E a culpa é do aluno? Normalmente se culpa o aluno, não é culpa do aluno. Então eu não sei como fazer, eu acho que a educação ela tem que melhorar desde o ensino básico para chegar no ensino superior com qualidade. Uhum. Se não chegar com qualidade, a gente tem que ter o aluno, olha, eu tenho que te ajudar. Hoje a inteligência artificial já consegue ajudar. Uhum. Ela consegue descobrir lacunas e tem, eu acho que está a próxima evolução agora que a gente chama de IA agêntica. Você já viu esse nome? Não, você está sempre lá na frente, não cheguei aí ainda não. É que tem a IA generativa. A IA agêntica é um conjunto de IA generativa. Uhum. São várias IA generativas, cada uma vai Nossa. trabalhar uma coisa. Entendeu? Uhum. E ela consegue já tem a agêntica que ela consegue já olhar pela fisionomia do aluno, ou pelo emocional dele, ela consegue decifrar as lacunas dele. Olha só. Entendeu? Então, isso é uma grande ajuda. E isso é bom. O aluno, para mim, hoje, ele é como que eu falo assim? Uma vítima. Uhum. Quando ele chega despreparado, ele é uma vítima, ele não é culpado. E aí, o que a escola faz? O ensino superior culpa o aluno. Uhum. Esses alunos são burros, eles não são isso. Não, ele é vítima. Exato. Isso me lembra muito o Zeca, aqui do livro. Né, que ele também é uma vítima, mas ele vai aqui se transformando ao longo do livro, graças à roda do aprendizado. Rui, eu queria encerrar, nosso tempo passou. Sim. E você viu que passou rápido, né? Pois é. E o livro Roda do Aprendizado tem um subtítulo que é Como a Educação Humaniza e Transforma Vidas. Porque as vidas, para mim, estão acima de tudo e para muito além do mercado, né? E você está muito presente aqui na bibliografia, você está nas citações e você dá um depoimento aqui no que muito me agradou aqui. Você fala aqui e você começa falando nisso, né? A vida humana depende da contínua assimilação para sobreviver e perenizar. Né? E aí é o que você coloca aqui. Depois você faz uns elogios aqui pro meu livro, mas é por sua conta. E eu queria entregar aqui o teu exemplar autografado para você, com a gratidão de você ter vindo aqui para esse nosso bate-papo. Você também tem uma base em São Paulo, mas você fica mais tempo em Cuiabá, né? Isso. E você chegou de lá, acho que ontem, né? Ontem. Isso, então você deu essa primazia aqui desse tempo aqui pra gente. Roberto, eu tive o privilégio de ler esse livro antes de editar. De editar, tá? Confesso para você que fiquei emocionado, principalmente com os diálogos, tá? Claro que a parte técnica é importante, os 8 gomos é importante, não estou tirando isso, mas o diálogo que você faz é humano. É de pessoas humanas. Eu não lembrava os nomes dos personagens, mas lembro do jeito de cada personagem, né? E são todas pessoas humanas, né? Então, me emocionei muito com esse livro e eu tenho certeza que as pessoas que lerem também vão se emocionar. E eu indico e falo, olha, leia porque não vale a pena. Vale a pena. Você tem um talento que eu não tenho, que eu gostaria de ter, né? Que é trabalhar esse diálogo. Meus livros são muito técnicos, né? Mas admiro muito nisso. Parabéns. Gratidão, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado. Aguarde, vai ter mais aí Rodas que Transformam, outros capítulos interessantes, importantes, para que você possa desfrutar, para que nós possamos aprender juntos. Até a próxima.